Estamos então aqui na nossa rubrica com os nossos convidados, hoje, mais uma vez, para dar a sua opinião sobre desta feita racismo em Portugal. Sejam muito bem-vindos, Nuno Maria José. Maria da Graça. Agora vi os seus olhos, eu disse errado. Maria da Graça, seja muito bem-vinda. Nunes, hoje vamos aqui falar sobre este tema que está a ser um bocado falado, não é? Então bem, antes de mais, boa noite a todos. Mais uma vez, então, estamos cá para dar um pouco de falarmos sobre o que é a nossa opinião sobre alguns temas. Vamos abordar um dos temas que vamos abordar, precisamente o racismo em Portugal, porque está aí muito em voga. Hoje em dia Fala-se muito no racismo, para ir racismo por tudo quanto é sítio. Pelo menos a gente abre as televisões, só vou falar de racismo em tudo. É racismo, agora já não é, agora é o coronavírus, não é? Mas bom, vamos lá ver. Então, também é outra forma de discriminação. Estão a discriminar o coronavírus. Também acho que eu diria que é outra coisa, mas também podemos falar um bocadinho sobre isso. Portanto, nós achamos que este tema era importante, primeiro porque temos consciência que a existência do racismo é uma situação que deve ser evitada, como é óbvio. Quer dizer, não somos a favor do racismo, nunca poderíamos ser. Mas também temos a certeza, e estamos conscientes disso, de que Portugal não é um país racista. Não me parece que... Agora, se me disserem assim, então, mas se Portugal não é um país racista e existe racismo, obviamente que existirão casos pontuais em que há racismo. Não vamos estar a dizer que não, não é? Como em todo lado. Como em todo lado, obviamente. Agora, dizermos que Portugal é um país racista parece-me ser um exagero. E quando nós vemos as televisões, racismo, temos que bater com o racismo, quando aparece o racismo, quer dizer, isto parece que é o fim do mundo com o racismo. Nós tivemos recentemente um caso, que este caso, que foi o caso do Marega, não é? Lá em cima, em Guimarães. E eu fiquei um pouco surpreendido com esta classe política, que pegaram logo num caso, ainda por cima um caso que aconteceu num ambiente que é só por si controverso, que é o caso de um jogo de futebol. Ora bem, eu não estou a dizer com isto que chamaram o homem que está correto e que não se possa considerar racismo. Mas é um ambiente de futebol que nós sabemos o que é que se consegue, o que é que se passa. Eu acho que não há nenhum árbitro que tenha uma mãe séria, quer dizer, suponho que não há nenhum. Eu acredito, pelo menos... Pelos nomes que eles usam lá, não é? Portanto, estes homens também têm a obrigação de dizer que são ofendidos a todos os dias, a toda a hora. Assim que muitos dos jogadores, quando têm uma jogada que são adversários, também são tudo e mais alguma coisa. Também as mães também são o pior que há. Pronto. Agora, isto é evidente que este senhor marcou um gol e depois digamos, quis manifestar a sua alegria, e acho muito bem, as coisas têm que ser assim. Obviamente que o adversário não gosta, como normalmente acontece. Bom, e houve ali umas trocas de palavras que... E vai tentar mandar abaixo e foi mais duras, e, portanto, poderemos considerar que efetivamente houve racismo. E depois, mas esta parte, pronto, podemos considerar que assim é, mas serão casos isolados, como estamos dizendo nisto, mas depois vem logo a seguir o ministro dos nossos estrangeiros, o Santos Silva, dizer, e eu vou citar aquilo que ele disse, o caso Marega prejudica a imagem internacional de Portugal. Quer dizer, eu acho que não deve beneficiar, mas também um caso de chamarem num jogo de futebol, prejudicar a imagem de Portugal, parece-me que será um bocado de exagero. Parece-me que será um bocado de exagero. Mas depois a seguir diz mais, diz assim, e depois acrescenta: Portugal é um país reconhecido e justamente respeitado porque o racismo que existe não tem uma expressão social significativa. Quer dizer, primeiro o caso Marega é o fim do mundo e depois reconhece que realmente Portugal não tem um racismo que seja assim tão, digamos assim, de tão elevado valor quanto isso. Não tem assim uma expressão social tão significativa. Portanto, o que é que isso me leva a dizer? Que esta classe política que nós temos, e lá vamos nós falando sempre na classe política, para encobrir, digamos assim, os verdadeiros temas que interessam à sociedade, utilizam este subterfúgio, estas pequenas coisinhas, precisamente para não falar dos assuntos importantes. Manobras de diversão. As tais manobras de diversão. Pronto.
Isto porquê? Eu até diria, agora está a passar aqui um bocadinho à graça. Não acredito. Vai deixar a graça, porque, para nós percebermos que isto do racismo, por vezes, se calhar não é só entre a cor das pessoas. Existe racismo, se calhar, entre as mesmas cores de pessoas. Será que não existe racismo entre pessoas brancas? Será que não existe racismo entre pessoas, digamos, de cor negra? Se é que se pode chamar negros. Há quem diga que, por exemplo, os americanos, o negro é uma palavra ofensiva. Eles têm os black men, que até preferem ser pretos em vez de negros. Portanto, tudo isto, eu não estou a falar nenhuma mentira, é assim, não é? Portanto, tudo isto é muito complicado. A gente já chega a uma certa altura, não sabe se está a ofender, não está a ofender, se é assim ou se é assim, como é que deve falar, até inclusivamente. Portanto, vamos partir do princípio que, digamos que as pessoas que terão uma cor mais escura serão negros. Pronto, penso que será a cor negra ou raça negra, ou, vamos chamar-lhe assim, talvez, penso que não será a ofender ninguém. Por exemplo, a Garça teve o privilégio, ou não privilégio, portanto, trabalhou há alguns anos num país africano e, portanto, eu ia lhe pedir para ela explicar um bocadinho o que é que ela viu neste próprio país, por exemplo. Se achou que havia lá racismo, se não havia, porque não, o que é que nós entendemos? Só para depois passar. Por exemplo, nós temos em Portugal alguns organismos, e estes organismos agora vão ouvir, não vão gostar, com certeza, mas é a minha opinião e eu tenho que a manifestar, que efetivamente, se não existisse racismo, também não tem razão de existir. Portanto, há que promover o racismo, há que dizer que existe racismo, porque esses organismos e essas pessoas que vivem disso tenham o seu futurozinho ali assegurado. Pronto, é tão simples. Tão simples não é tão simples, mas é uma das coisas, uma das minhas opiniões é esta. Antes até de passar à Maria da Graça, para nós ouvirmos a sua opinião em relação a isso, vamos só atender uma chamada, que temos uma chamada em linha, pode ser? Muito boa noite. Olá, boa noite, diz José Rações. Fala Patrícia Silva, como está? Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Então tudo diga, bem. Patrícia. Era só para cumprimentar toda a equipa, cumprimentar o Luís José, a Sofia e os convidados. Gosto sempre muito de ouvir estes dois senhores a falarem, acho que trazem sempre temas muito interessantes ao programa e pronto, era só para mandar um beijinho para todos e dar mais uma vez parabéns pelo programa. Muito obrigado. Um grande abraço para a Patrícia e obrigado por ter ligado. Obrigada também. Boa noite. Deus, boa noite. E Maria da Graça, então, seguindo esse raciocínio, já agora contar a sua experiência. Em primeiro lugar, queria agradecer à Patrícia por ter ligado, por ter parabenizado o programa. Eu vou partilhar rapidamente a minha experiência que tive na Guiné Equatorial. Eu estive lá cerca de ano e meio a trabalhar como executiva e apercebi-me de muitas situações que nós... pronto, lá voltamos à mesma situação, branco, negro, etc. Lá é um país que tem cerca de, isto vamos contextualizar e ser o mais assertiva possível, é um país que tem à volta de 1.268 milhões de pessoas. A sua capital é Malabo, que era a área que eu estava mais assignada, numa área executiva onde também tínhamos que admitir pessoas locais, ou seja, da Guiné Equatorial. Ao estudar toda essa situação, até com a ajuda também de um historiador aqui de Portugal, constatamos na própria Guiné Equatorial várias tribos que até dentro das próprias tribos, línguas diferentes. A Guiné Equatorial como língua base tem a língua espanhola, a primeira língua, perdão, tem a língua espanhola, seguido a língua francesa e a terceira língua oficial é a língua portuguesa, que não é falada. Os documentos oficiais são todos em espanhol e francês. Mas temos depois um dialeto que é muito utilizado, mesmo até com pessoas da área executiva, que era complicado para nós, como não conseguíamos perceber nada, que é o Fã. Depois temos, que é dessa tribo, depois temos outra tribo, que são os Buikis, que aí já falam o inglês. Portanto, num país onde temos 1.268 milhões, isto reportando aos censos de 2017, porque é quando ser... 600 milhões de pessoas, já vemos aqui esta discrepância. Repare, temos lá só 2 bancos.
Eu, quando ia ao banco, tinha procuração para ir ao banco, eu não ia para o sítio das pessoas, ou negras, ou de lá, mesmo o nosso motorista dizia muitas vezes, a madame não pode falar com essas pessoas assim, porque a madame é diferente. Eu, como sou muito comunicativa, tenho ainda, anteontem estive a falar com pessoas dos Camarões, que é uma república lá ao lado também, e senti-me, eu no meio daquelas pessoas, parece que eu é que era de uma raça diferente. Mas porquê? As pessoas eram iguais a mim, ainda hoje tenho lá amigos e amigas por tudo quanto é lado. Portanto, estas situações, o racismo, que estão aqui a falar do caso de Marega, de todos estes casos que nós temos visto, é mentira, porque nós, portugueses, somos bem vistos em todo lado. A nossa mão de obra é requisitada pela nossa seriedade, pelo nosso espírito de trabalho, pelo nosso espírito associativista, porque somos umas mãos largas, dizem eles. Portanto, nós somos umas pessoas boas. Portanto, realmente estas manobras de diversão que o António falava e o Bispo também, isso tudo corresponde à realidade. E eu vivi isso. Hospitaleiros, não é? Somos muito. Gabam os portugueses por serem... Muito. E mesmo aqui em Portugal, eu reparo, não venho aqui de forma alguma estar a partilhar coisas da minha vida, nós temos um jardineiro lá em casa que é de Cabo Verde, e ainda há pouco, quando estamos em casa, ao sábado, ele almoça connosco à mesa, e eu perguntei-lhe, não pensa em ir para Cabo Verde? Ai, nem pense, eu ir para Cabo Verde, eles lá matavam-me. Mas porquê? Porque eu não posso ir para Cabo Verde trabalhar tão depressa como trabalho aqui. Eu tenho que ser mais lento, porque senão eles matam-me. Eu vou lá de vez em quando, mas não quero ir para Cabo Verde de maneira nenhuma. Portanto, nós temos essa experiência. Repare, isto pronto foi agora um bocado da experiência pessoal, mas é o que eu vivo dia a dia. E é um homem que está à minha mesa, que fica com a chave da casa, que tem acesso a tudo, que é da minha estrita confiança. Então, eu sou racista, ele é racista porque apresentou à minha mesa ou porque eu deixei de sentar à minha mesa. Quem é que é racista? Há racismo em Portugal? Há tanta evidência para que se possa dar tanta importância a esse tema, não é? Essa relevância toda? Abrir uma televisão é racismo. Há racismo por tudo quanto é sido, pelo menos ultimamente era tudo racista. Pronto. É um pouco isso. É um pouco isso. Estas manobras de diversão efetivamente estão a tentar esconder o que é neste momento mais importante. Repare, há pouco tempo ainda tivemos a discussão sobre o Orçamento de Estado. Nós, neste momento, estamos com problemas graves no Serviço Nacional de Saúde. Mas isso agora resolveu-se, porque já não há problema no Serviço Nacional de Saúde, já não há pessoas a morrer nas urgências. Já está resolvido? Nem há camas demasiado ocupadas, não, porque agora temos o coronavírus, não é? Que já é todo dia, toda a hora abre-se os programas de televisão com coronavírus e mais coronavírus, já morreram um monte de pessoas e vão morrer mais de 1 milhão de pessoas e, portanto, os outros problemas já acabaram, já não há problema nenhum. Lá está. Quer dizer, utilizou-se primeiro foi o racismo, agora é o coronavírus. E os restos dos problemas do país, não há mais problemas no país, está tudo resolvido, está tudo perfeito. No entanto, e agora eu só aqui dizer mais uma coisinha, Graça. À vontade. Por exemplo, nós temos aqui uma coisa que nos diz assim, para nós quando se diz que o racismo, com a situação do Marega que prejudicou Portugal, temos aqui uma ação que diz assim, diz a imprensa em espanhola que um senhor português, que neste momento é nada mais nada menos que uma das pessoas responsáveis pela Organização Internacional das Migrações, que é o António Vitorino, tem ou teve uma sociedade em que, em conjunto com sócios espanhóis, fizeram os esquemas de corrupção e limparam ali uns dinheirinhos que vinham inclusivamente lá da Venezuela, dos petróleos da Venezuela. Estavam sujos, limparam... Inclusivamente, dizem a imprensa espanhola que a organização, que a ONU já pediu à Organização Internacional das Migrações que lhe explicasse o que é que se passa com isto. Quer dizer, estes assuntos não prejudicam a imagem de Portugal, mas o racismo prejudica. Depois, só um pequeno exemplo para nós vermos. Por exemplo, outra coisa, a banca, nós ouvimos falar aí na Isabel dos Santos, ficou a dever montes de dinheiro à banca, parece que neste momento são 500 e tal milhões, ninguém sabe como é que ela vai pagar, se é que vai pagar, mas também foi aquela situação da Luanda Leaks, ou não era Luanda Leaks, acabou, já está tudo resolvido, já está resolvido, ninguém mais fala nisso, já está tudo perfeitamente resolvido, não há mais problema nenhum.
Temos agora, ainda hoje foi anunciado na televisão que o novo banco vai pedir ao Fundo de Resolução mais 1.000 milhões. Quem é que vai pagar? Vem cá, caído, são os 3 milhões. Estes assuntos, fala-se, parece lá em rodapé nas televisões, vai pedir mais 1.000 milhões, mas não há comentários, não sabem as televisões a dizer estas coisas. Portanto, estas situações todas, que eu acho que são bastante mais importantes para nós, para o prestígio que nós temos, não só para as nossas carteiras e para a nossa vida, que nos mexe no nosso bolso, como isto é que efetivamente denigram. Agora estava a utilizar uma palavra que é portuguesa, mas estava lá também a meter o negro, não vou utilizar. Portanto, prejudica o nome, portanto, não posso... Senão já sou capaz de começar aqui a entrar a ser em racismo, não é? Porque denegrir já tem a palavra negra, não é? Portanto, é uma palavra que possivelmente qualquer dia, se calhar, vai ter que ser abolida do dicionário português. Quer dizer, chegamos a estes ridículos, às vezes, percebe? Às vezes custam ser assim. Portanto, eu sempre trabalhei. E quem digo, eu acho que não há... capaz de não haver português que não tenha trabalhado com pessoas de outra cor, de outra raça. Eu nunca vi ninguém... Trabalhei algum tempo com pessoas mais ligadas às obras, muitos deles, efetivamente, da raça negra, mas com brancos, ou com negros, ou com amarelos, ou com azuis. Acho que o relacionamento... Havia profissionais de toda a maneira. Aliás, trabalhei uma vez numa obra, numa casinha que eu fiz, em que o melhor profissional que eu lá tive era precisamente uma pessoa que era um pedreiro, espetacular, que a fazer reboco, nunca tinha visto uma coisa assim. Era respeitado por tudo quanto é gente. Tive lá um carpinteiro, que era uma coisa espetacular. Ainda hoje se eles me tiveram a ouvir, que é o Sérgio, é um homem espetacular. Não capaz de estar a ouvir. Quer dizer, uma coisa que não vale a pena, quer dizer, é perfeito, bons profissionais. E quem quer que trabalhasse com ele sempre o reconhecia assim, não era que era bom ou mal. Portanto, eu acho que em Portugal, agora se me disserem, é capaz de haver uma hora ou não sei quanto, com tudo, em todo lado, quer dizer, acontece. Portanto, essas situações. Isto para dizer que realmente toda esta parte, este empolamento destas situações, o objetivo é este, é esconder as outras coisas importantes. Não há nada. Porque o resto, acho eu, quer dizer, posso estar enganado também, isto é a minha opinião. Claro. Mas queria dizer aí um bocadinho sobre a parte política, não é? Não, era em relação às manobras de divisão política, mas já concluíste, podemos passar à frente. Por exemplo, o caso da reforma do Estado. Uma coisa que é importantíssimo falarmos. Nós temos um sistema em que, por mais impostos que existam, são completamente absorvidos pelo grande custo, pelo excessivo peso que têm os custos do Estado. Vai ser muito complicado. Alguma vez temos um excedente, mas tinha lá um excedentezinho que o orçamento não vai ter nada, quer dizer, que não seja para nada. Nós temos tantos milhões de dívida para pagar que por mais excedentes que temos, nunca mais vamos conseguir pagar aquilo tudo. Mas, por exemplo, agora lá vai aqui algumas pessoas dizendo assim, lá vem ele agora com mais as teorias dos antigamente. Não é? Mas, por exemplo, nós tivemos cá a Troika, não veio para cá por acaso, não foi chamada para vir cá porque nós nos portámos bem, mas quando diz nós, é que infelizmente, quando se diz, os portugueses nós portamos, não, os portugueses não têm nada a ver com isso. Os portugueses são um pessoal trabalhador, é um pessoal que paga os impostos, os portugueses maioria, porque depois há uma minoriazinha que causa todos estes problemas e que nunca irão ser julgados de nada. Está impune. Pronto, estão sempre impunes. Esse é que é o grande problema de nós, Portugal. E o que é engraçado muitas vezes é nós vermos essas pessoas, precisamente, cometem erros atrás de erros, muitas vezes contra empresas nossas, nacionais, e a empresa mete o Estado em tribunal, ganha a empresa, e quem paga é o povo. É o povo. Quem fez o problema não tem problema nenhum. Pode ser um juiz que cometeu uma asneira, não tem problema, quem paga é o Estado. Olha, por exemplo, só para dizer, nós, quando a Troika, para continuar um bocadinho sobre aquilo, a Troika esteve cá, disse que tínhamos institutos a mais, tínhamos observatórios, por tudo e mais alguma coisa, observatórios, tínhamos fundações, então, isso é uma fundações, por tudo e por nada, há uma fundação, que tínhamos empresas municipais, então as empresas municipais, como agora, como há o problema do Orçamento Geral do Estado, porque depois começa a haver déficits a mais, então criaram-se as empresas municipais, que trabalham para as câmaras, e depois mais uma série de lobbies, mais uma série de boys ali, e galos também, algumas galos também, embora ainda seja em número menor, mas já há. É unissex, mais uns empresas o termo é unissex. para aquela gente toda, e depois quem é que paga isto tudo?
Quem é que paga todo este custo, todo este peso astronómico? É o Zé Pagante. E depois quem é o Zé Pagante? O Zé Pagante não é o grande empresário, não é a grande empresa, porque essa grande empresa vai pegar na sua sedezinha, em vez de ter aqui em Lisboa ou Porto, vai pôr na Holanda, vai pôr numa offshore qualquer e paga lá os impostos, vem aqui receber o dinheiro e depois vai pagar os impostos lá. Por exemplo, no caso da Holanda, enquanto aqui temos um IRC, por exemplo, 30 e tal por cento, acho que é 32%, na Holanda tem 10%. Porque é que eles são... Se estamos numa Europa, agora estás a criticar essas empresas? Não estou. Não estou a fazer nada de ilegal. Agora, todo o sistema permite que assim seja. Exatamente. Isto é que está mal. Agora, porquê é que é assim? Agora, o português andou a consumir mais do que podia. É como houve um senhor lá acho que era do Parlamento Europeu, que os homens queriam, eram mulheres e vinho verde em Portugal, vou fazer uma coisa do género. Quer dizer, os portugueses trabalham, mais se calhar eles trabalham lá. Os portugueses esforçam-se para ter alguma coisinha, só que depois tudo desaparece. Nós trabalhamos mais de metade do ano, trabalhamos para pagar impostos. O resto, para nós conseguirmos pagar a casinha, o automóvel, comer, mal, às vezes, alguns então nem comem. E depois, além disso, para já nem falarmos na mendicidade que existe em Portugal, que então nem é bom pensar. E depois isto por dizer o quê? Que realmente estes problemas, toda esta situação da sociedade em que vivemos, têm que ser escondidas de qualquer forma. Tem que ser escondido. Então utilizam-se estes termozinhos, estas coisas pomposas, porque agora é o coronavírus vem aí, e todos os dias já morreram 10, mas hoje morreu mais 11. E depois mais... Eu estou a dizer que não seja importante falar nele, atenção, mas uma coisa é falar nas coisas e resolvê-las. E falas nisso, estás a fazer alguma coisa em Portugal para se combater isto, o caso de existir? Diz que sim, já não sei quantos milhares de camas. O que é certo é que houve um caso lá em cima no Norte, e ficou toda a gente baralhada que nem sabia o que é que havia de fazer à pessoa. Então foi um homem que tem uma fábricazinha de sapatos. Só foi um caso. Mas depois já vieram alguns que andaram, já conseguiram pô-los lá no hospital. Na sua opinião, é muito alarmismo. Isto é a minha opinião. Acho que há demasiado alarmismo, mas isto depois é outra situação. Depois podemos falar sobre isso. Isso já tem a ver um pouco com a própria Organização Mundial de Saúde. Quem é que controla? Quais são os laboratórios que estão por trás? Quem é que cria os vírus? Quem é que cria as vacinas? Mas, bom, isso depois era mais... Não chega para hoje. Hoje vou passar para o outro lado. Porque hoje temos que falar... Ainda temos aqui que podíamos falar um dia. Ainda temos aqui um passarinho para falar. Temos um pássaro, exatamente. Temos aqui mais um passarinho para falar. Ora bem, isto é para dizermos que, por exemplo, são mais dois casinhos, mais dois casos, que é importante, por exemplo, para vermos o caso de Portugal ficar com a imagem tão negativa. Olha, por exemplo, a Comissão Europeia... Temos 5 minutos. 5 minutos. Pronto, A Comissão Europeia criou uma diretiva que era sobre a lavagem de dinheiro. Essa diretiva devia ser aplicada em Portugal até ao dia 10 de janeiro deste ano. Porque não foi aplicada, nem se sabe quando é que vai ser. A Comissão já escreveu uma cartinha para os nossos representantes e altas autoridades a dizer que tem 2 meses para o fazer. Isto aqui não prejudica a imagem de Portugal? Então, uma diretiva que deve ser aplicada, que tem a ver precisamente com um dos grandes cancros portugueses, que é precisamente a lavagem de dinheiro, a corrupção, não é aplicada. Isto é que devia envergonhar Portugal. Estas coisinhas é que deviam envergonhar Portugal. Percebe? Mas isto aqui não acontece. Acho que uma outra coisa também que está a acontecer é os hospitais, por exemplo, têm há uma lei, que é a lei dos compromissos. O que é que quer dizer? Os hospitais têm que ter um saldo positivo para poder fazer encomendas, porque havia tantas coisas em atrás que neste momento há uma lei, e o Tribunal de Contas só pode aprovar, digamos assim, novas requisições se eles tiverem as contas certas, se tiverem saldo positivo. Como isto não está acontecendo neste momento, porque não há dinheiro para nada, só há dinheiro para aquilo que lhes interessa, nomeadamente para os tais 1.000 milhões do novo banco, agora vem aí para esses já de certeza, há inclusivamente medicamentos importantes, eu tenho aqui um nome, que isto é um nome tão... o talidomida e o lencidomida, que são medicamentos no tratamento do cancro. Nota-se que esteve a treinar em casa. E depois tens um outro, que é o raltegravir, que são tratamentos para a SIDA, que os hospitais já não têm dinheiro para comprar isto. Para bem, isto não foi eu que inventei, nem sabia, nem conhecia estes nomes em lado nenhum. Portanto, isto é que realmente me parece que sejam coisas que
denigrem realmente Portugal. E agora temos aqui uma situação que é o tal passarinho. Está ali o passarinho. E aqui está o pássaro. Já agora para falarmos sobre isso. Isto também está muito em voga agora, depois falo a seguir. Está muito em voga também. Depois quando terminar, depois está muito em voga esta sim. história do Montijo, não é? O aeroporto de Montijo, devia ser Montijo, não devia ser Montijo. Graças, explica lá o que é esta coisa do passarinho, já agora, se fizer a favor. Os pássaros chamam-lhe os pássaros... É um maçarico, é um maçarico. O maçarico de bico direito. Né? Isto é um pássaro que, segundo o nosso ministro, diz que... Não é ministro, foi o secretário de Estado. O secretário de Estado... Adjunto, o adjunto das comunicações, o Sr. Alberto Souto de Miranda. Pronto, e o outro também corroborou com a informação. Esse pássaro é inteligente, ou seja, quando vê os aviões, acho que foge. Estamos a falar de uma espécie oriunda da Holanda. E que Não é oriunda, é uma espécie que a Holanda considera como sim. uma ave símbolo deles. E esta ave vem do norte da África, é uma ave migratória, passa ali pela zona do Montijo, onde tem aqueles pântanos, digamos, fica ali durante algum tempo e depois vai para a Holanda e de regresso faz a mesma coisa. Certo. Ora bem, isto é uma das razões porque efetivamente há esta polémica ambiental com a história do Montijo. Pois este senhor diz que os pássaros não são estúpidos. Portanto, como não são estúpidos, esta situação não se põe. Porque certamente os pássaros, quando o aeroporto, eles devem fugir dos aviões, ou então, eu até pensei outra coisa, sabe? Eu até pensei, como eles não são estúpidos, se calhar até são inteligentes. Eu até comecei a pensar, será que o ministro está a pensar que os pássaros são inteligentes, chegam ali ao Montijo, apanham o avião, para a Holanda. e depois, em vez de ir às ilhas, apanham e vão diretamente para a Holanda? Não sei, se calhar, eu pensei nisto. Então não faz sentido ter os falcões no aeroporto de Lisboa, porque se todos os pássaros são espertos, então os de Lisboa não são. É assim, realmente há coisas engraçadas. Mas já agora estamos a falar dos passarinhos mais 2 minutinhos. Fala-nos de caranguejos. 2 minutinhos. Falta o Vou caranguejo. roubar Falta os tempo ali. caranguejos também. Depois ainda há outra dos caranguejos. Diz lá como é que é dos caranguejos. Um aeroporto prevê-se, em princípio, para as infraestruturas, ter escavações. Vamos ter lá caranguejos. Mas os caranguejos também é uma espécie que não interessa, porque há muito caranguejo, nós temos em extinção, portanto, é mais caranguejo e menos caranguejo. Claro. Pronto. Também temos que dar assim um bocadinho de graça às coisas, não acha? Claro. Pronto, Agora, senão uma outra estão coisa, assim. relativamente ao aeroporto do Montijo, para nós vermos o tipo de gente que nos governa e como é que as coisas funcionam, temos agora o problema, porque descobriu-se agora que a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, que é o regulador da aviação, diz que não pode aprovar o anteprojeto da construção porque é ilegal. É ilegal porquê? Porque o projeto tem que ser aprovado pelas autarquias todas da zona. Que aquelas autarquias estão ali, digamos, que têm a ver com o aeroporto, têm que ser aprovadas por todas. E parece que há lá duas que não querem aprovar. Ora bem, estas duas não aprovando, o projeto é ilegal. Como tal, não se pode fazer o aeroporto. Depois de toda esta confusão, depois de todos estes milhões de gastos, agora por causa de duas autarquias, não se vai deixar fazer. Então o que é que o Sr. Ministro, o Pedro Nuno dos Santos, ainda hoje esteve na Assembleia da República e disse: se a lei não presta, alteramos a lei. Então está resolvido. Simples. A coisa mais simples. Só que agora está com um problema, porque parece que o Partido Comunista não quer deixar alterar a lei. E o Bloco de Esquerda parece que também não quer deixar alterar a lei. E agora está dependente do PSD se deixa ou não deixa. Portanto, digamos que temos aqui num imbróglio uns milhões que ali estão e que possivelmente, se isto não for aprovado, mais uma vez não vamos ter aeroporto. Uma lei que antes não chateava, agora já está a chatear. Isto, do meu ponto de vista, é que qualquer pessoa responsável, acho eu, no mínimo devia haver se há alguma ilegalidade para começar a fazer contratos. Contratos efetuados. É o mínimo que se pode fazer. Então, depois de estar tudo legal, então sim, então vamos assinar contratos. Sabe o que é que me parece? Lá está a minha teoria da conspiração outra vez. É que neste momento, os senhores da Sociedade de Advogados devem estar a esfregar as mãos. É pá, mais umas rescisõezinhas de contrato, mais umas indenizaçõezinhas e o Zé Povinho a pagar. Mais uma litigância governamental. Mas pode ser que ainda haja bom senso e que aquilo acabe por ser construído e que a coisa funcione bem. E ficamos com os passarinhos e maçarico de bico direito. Com o maçarico de bico Tem que direito. ficar atentos. Aí não sei como é que vai ser, porque ele for realmente construído. É um pássaro muito bonito que eu já ouvi. Se for realmente construído, não sei o que vai. Se calhar o passarinho é que pode acontecer, se calhar dar algumas bicadas nos aviões e ficar com o bico torcido. Em vez de ficar direito, fica torto. Fica o bico torto. Pronto.
Vimos então aqui hoje passarinhos. É verdade. Com certeza muita gente também viu passarinhos hoje connosco. E eu quero agradecer a ambos por estarem aqui e sempre trazerem esses. Não, esta brincadeira esses hoje temas. também acho que não deves levar a mal, porque também estamos no Carnaval, não é? Portanto, Então pronto. Então Ninguém é leva a isso, mal. claro.